E hoje o nosso tema será o poder do nome de Jesus. E aqui eu confesso um pecado que eu acho que ele se tornou geral, generalizado, e ninguém escapa desse pecado. É que o mundo avança, os problemas nos envolvem, nos engolem. Nós, como liderança cristã, focalizamos tantas coisas, lícitas. O evangelismo, o crescimento da igreja, os ministérios, os departamentos. Mas o que, se a gente for honesto e prestar atenção, os ensinos básicos e elementares que transformavam a nossa vida no passado foram deixados para trás. E não dizendo que aquilo que a gente abraçou é errado. Não, tem que ser abraçado. Mas o que transformava foi engolido por novas agendas, novas... Por exemplo, se a gente olhar hoje, se você for ali pegar os seus 10 pregadores preferidos no YouTube, ninguém está falando de assuntos centrais da fé evangélica que transformam vidas. É desempenho, Deus te ama, é esse aconchego todo ao nosso pecado, o que eu sempre falo para vocês, quase toda a pregação, o exagero da graça, o exagero do amor de Deus, mas não tem coisas básicas que, por exemplo, eu me converti há 22 anos atrás, quantos anos, todo culto a gente cantava a música do Fernandinho, do Sangue, e não canta mais, um monte de música bonita, que no fundo está falando mais sobre nós do que sobre ele. Então, as canções há 20 anos atrás era "Há poder no nome". Falava sobre a potência de Deus em transformar o pecador. E hoje parece que o poder de Deus está condicionado ao aconchego às nossas falhas. Não que isso não faça parte, faz muito parte do Evangelho, a esperança diante das nossas falhas. A esperança sempre. Enquanto Jesus não voltar, há jeito para tudo e para todos. Então, olha só, um negócio que há 20 anos a gente resolvia, era convicto em resolver em oração, hoje não é o primeiro item da lista. Mas há uns 20 anos atrás a gente usava o nome de Jesus para quase tudo. Para resolver o problema do casamento, do caráter, do sexo, do dinheiro. Era dobrar o joelho e... Não, em nome de Jesus, vai. E opa, os capetas iam embora. Tipo, não, vamos orar pelo parente que vai dar bom. E oravam, se consagravam, jejuavam por um parente, pelo marido, pela esposa, pelo filho e dava certo. Mas hoje não. Então é um desvio generalizado. Abraçamos muitas coisas importantes para a nossa fé. Estamos esquecendo do essencial. Parece que quanto mais passa o tempo, nós ficamos com vergonha do que é essencial. Ai, meu Deus, assim é? Em nome de Jesus, é antimoderno, é arcaico, entendeu? Vamos falar de mindset, fica melhor, entendeu? Você precisa mudar o seu drive mental, você precisa mudar seu mindset. E há 20 anos, a gente estava botando os capirotos para correr, porque não tinha nada de mindset, não tinha nada de drive mental. Era em nome de Jesus, pei! Irmão, há 12 anos, mais ou menos, eu tive uma experiência do cara endemoniar com um abraço. Cara, estava pregando na rua, o cara fumando, me hostilizando, me desafiando, achando, pastor é vagabundo, pastor é tomador de grana, esse negócio de demônio não existe. E eu, tranquilo, quando acabou o culto, eu fui na direção dele, ele achou que eu ia para brigar, e ele veio para cima de mim para brigar. Quando eu estendi o braço e passei só a mão
na nuca dele para puxar ele para o abraço. Quando eu passei a mão na nuca, ele já veio caindo. Quando ele veio caindo, que eu vi que era legião, não era só um, eu pulei em cima do caboclo, no Conic, imagina, no meio da rua. O boteco aqui lotado, tocando Bruno e Marrone, e eu em cima do camarada, e ele estava tão endemoniado, tão cheio de demônio, que acordava, apagava. Ele acordava e ficava em pânico, eu achando que ele estava dizendo para si mesmo, meu Deus, o que eu estava zombando está acontecendo comigo. Disse que demônio não existe, que pastor era ladrão, e agora estou aqui, um pastor em cima de mim. Outro dia, pregando na rua, aí puxei uma cadeira, pastor, pode orar por mim? Posso. Puxei uma cadeira para o cara, uma para mim, abracei ele para orar, já terminei, irmão, desmaiado, endemoniado. Mas o tempo passa, biblioteca aumenta, tecnologia aumenta, a gente passa a ter vergonha de carregar uma Bíblia, agora é tudo no WhatsApp, é tudo tecnológico. Ai, pai, ai, gente, Bíblia, que Bíblia, agora é tecnologia. E a gente foi deixando, se atualizando e deixando algumas coisas para trás. E talvez nós estejamos sendo engolidos por alguns avanços. E é o que eu quero falar hoje, do poder do nome do Senhor. E um cara endemoniou no meu abraço sem que eu orasse, sem que eu falasse em nome de Jesus. Por isso, seu coração precisa estar aberto para a ministração de hoje. Porque em nome de Jesus não é o que você diz, é o que você vive. Porque vai ter momentos que a oração não dita já é oração. Nossa, eu estou 2 semanas sem ler Bíblia, mas anjos e demônios sabem quem você é, o que você está vivendo, em que você crê e como você crê. Então você não tem unção por desempenho, você tem unção por fé, porque nem sua unção é. Isso é tão violento que a gente é tão tímido, e eu já preguei isso aqui para você, que Marcos 16 e Mateus 28, que são os textos do envio apostólico às nações, o Senhor disse que nós só imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas a gente está tão sem fé, tão sem fé, tão sem fé, que a gente está orando pelos enfermos. E eu não estou me excluindo não, viu? Vamos orar por aquele enfermo ali para ver se acontece? Não, a Bíblia não mandou orar. A Bíblia só diz que Deus precisa de uma mão emprestada. Alguém aí na terra pode me emprestar uma mão? Não, mas eu sou um miserável pecador. Deus não sabe o que eu fiz essa semana? Não, você não entendeu. A unção não é sua. Eu só preciso de uma mão. Alguém tem uma mão aí para botar no doente? Para eu poder fazer o que eu sei fazer? Mas a gente não está ouvindo mais isso nas pregações, por isso estão os tímidos. Por isso que é mais fácil divorciar do que curvar os joelhos. Por isso que é mais fácil fugir de alguns problemas do que encará-los em nome de Jesus. Coisas que faziam parte do linguajar do crente, num passado recente. Sangue de Jesus, nome de Jesus. A gente já não crê, também é arcaico, a reconhecer que antes do problema material, da relação, dos dilemas da vida, existe uma guerra espiritual pelo nosso destino eterno, pelas nossas almas. Demônios são reais e atuam. Então, uma discussão de casal é um problema material, mas precisa ser entendido que vocês possuem um inimigo, e antes do problema em si,
Existe uma maquinação pela destruição da vida de vocês e pelo destino eterno da alma de vocês. Mas ficou fora de moda falar isso. Com isso, eu não estou dizendo que a culpa são dos demônios, tá? Que um gritar com o outro, bater no outro, é agora, não, é porque foi o demônio. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não tire minhas palavras de contexto. Mas para chegar até esse lugar, é porque vocês não entenderam o processo de manipulação das trevas contra o casamento de vocês. Porque tudo tem uma raposinha. O problema é a raposa, a raposona. Mas para uma raposinha virar uma raposona, vocês desrespeitaram um processo grande. Nenhum problema acontece nele mesmo. Há um lastro, há uma origem. Estamos sem forças para orar, essa que é a verdade. O problema está tão grande, o mundo está tão desafiador, os relacionamentos estão tão complexos, que fala, meu Deus, é melhor uma terapia, com todo respeito ao que eu tenho a esses profissionais, do que dobrar o joelho e clamar pelo nome e pelo sangue. Há poder no nome de Jesus e você pode usá-lo. O nome é nosso, aspas. Nome nos foi dado. Nós somos o corpo daquele que diz que é o cabeça desse corpo. E por incrível que pareça, quem se movimenta não é o cabeça, é o corpo. Então, olha que responsabilidade temos em crer, em aceitar e em viver o que Deus determinou para cada um de nós. Eu sou o cabeça, isso dá sentido de governo, de controle e de ordem. Mas é o corpo que se move, é o corpo que age. A cabeça decide, o corpo se move. Por isso que ele diz, só coloque a mão, porque a cabeça já decidiu curar. Só não atrapalhe. Um grande ministro de cura que existiu, foi interessante, Kathryn Kuhlman, não sei se já ouviu falar, uma grande evangelista, e tinha uma ênfase no ministério dela para a cura. E teve um evento num estádio, e ela teve um problema, eu não sei se de saúde, não pôde ir. E tinha, na época dela, um outro grande ministro de cura, que a equipe entrou em contato dizendo, pode substituí-la, o evento não pode ser cancelado. Claro, substituí-la, meu Deus, que honra. E o cara já desesperou. Desesperou de quê? Não, para que eu substitua Kathryn Kuhlman, eu tenho que ser o cara. Então, eu tenho que chegar lá na performance, na unção, passar o paletó e o povo cair no poder. Derecanta lá manébias. É isso que ele entendia. Olha a ordem da equipe. Eu li isso no livro e fiquei maravilhado. Ei, vá dormir. O cara falou bem assim, o evento é 20h, agora é meio-dia, então eu tenho que jejuar essas 7 horas, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar no quarto de hotel. E os chefes da equipe, da mulher, sabendo como o Paranauê acontece, que o ungido de Deus não é você, nem eu, o ungido de Deus é Jesus. E ele nos chamou para participar do que ele é. Eu sou o ungido de Deus, o unigênito de Deus, e me reparti entre vocês, me fazendo primogênito entre muitos irmãos. Então vem comigo participar, como disse Pedro na sua primeira carta, de alguns atributos comunicáveis de Deus. Participantes. Pedro disse que a graça de Jesus nos fez participantes da natureza de Deus. Não somos deuses, não somos como Deus é, mas participamos de alguns dos seus atributos comunicáveis. E o seu Filho nos chamou a participar de sua conquista, de sua vitória, de seu poder, de sua unção. Eu tenho que orar, jejuar. Não, vá dormir, não atrapalhe o Espírito Santo.
Se você ficar querendo orar, querendo jejuar, querendo achar que você possui o mérito para curar as pessoas que estarão no estádio, o Espírito Santo não vai agir. Temos muita experiência com Kathryn Kuhlman para entender o que a gente quer passar para você. Não atrapalhe o Espírito Santo, vá dormir. 40 minutos antes do evento, acordaremos o Senhor para levá-lo para o estádio. Aí o cara ficou meio sem entender, mas cumpriu, foi dormir. Irmão, quando pegaram esse cara no hotel e foram levar, não, tipo meia hora de engarrafamento até o estádio, e os rádios, os programas de TV, os programas de rádio. O cara não chegou e as curas já tinham começado. Então, quem cura? Quem cura, gente? Então, quando ele chegar lá para colocar as mãos, vai facilitar o trabalho de Deus, mas quem faz o trabalho é Deus. Não é você, não sou eu, não está conosco. Na verdade, está conosco, mas não é nosso. É do corpo. Por isso que Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, diz que o dom foi dado a um fim proveitoso, em algumas versões. Em outras versões diz, e o dom foi dado a um bem comum. Comum de comunitário. Então, o que você tem da parte de Deus está com você, mas não é seu. É para um bem comunitário. Então, a unção, ela passa por você, mas não é sua. Não é assim. Está lá também, 1 Coríntios 12, que é o Espírito Santo que dá como Ele decide dar a cada um de nós. Eu acho que aqui que está a grande vaidade e queda, principalmente dos ministros de cura que já existiram. Os escândalos, as extravagâncias. Tinha um cara, tem ainda, ele está vivo, chamado Todd Bentley. Pois pesquisa, um cara todo esquisito como eu, todo tatuado. Pensa numa unção linda que esse cara tinha há 20, até arrepio, há 20 anos atrás. Mas você começa assim, vai descer achando que a unção é sua. Aí você vai lá e compra um Mercedes-Benz, aí depois compra uma Ferrari, aí depois compra um Porsche. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, meu espírito já doeu. Por que meu espírito doeu? Porque em cada dedo de sua mão tinha um anel de ouro. A glória não é nossa. O que aconteceu? Caiu, traiu a esposa, desviou o dinheiro do ministério, foi na lona. E vê se não é o que aconteceu com tantos outros homens de Deus, com unções lindas e maravilhosas do Espírito Santo. Mas nós, na nossa natureza adâmica, somos tentados a achar que o dom, por estar conosco, é nosso. E não é nosso. Isso que faz com que o poder do nome flua, mesmo quando ele não é dito. Por exemplo, voltando à irmã Kathryn Kuhlman, ela foi chamada ao celibato pelo Senhor. E ela casou com um homem casado ou um homem divorciado, alguma coisa assim. A unção, foi embora. Embora ao ponto dessa mulher deprimir. E quando ela foi perguntar para Deus, por quê? Meu ministério está declinando, porque eu te fiz um chamado, você é minha, e o que você está fazendo é errado e pecado. E ela teve que voltar atrás e largar esse casamento. E quando ela fez isso, a unção voltou. Porque olha que interessante. Não, eu faço o que eu quiser. Na minha vida, eu sou chamado de Deus, meu ministério já é grande. É porque, gente, a maioria de nós não tem discernimento bíblico nem espiritual para discernir quando o combustível de um homem e de uma mulher de Deus acaba, quando está na banguela. O que a gente fala? A igreja está lotada, mas ele é o pastor Anderson. Mas olha lá, tem uns gatos pingados de cura.
A gente nivela as coisas de Deus por baixo. E às vezes aquilo que está acontecendo no ministério é só a sobra do que Deus fez de maneira especial um dia. Podemos usar o nome de Jesus, não abusar, mas podemos usar. É isso que os demônios temem em nós, a procuração do nome. Foi ensinado, não é errado para nós isso. O que é o nome de Jesus? A procuração que foi dada. Quando um demônio olha para você, ele teme você, não por causa da tua virtude, mas porque ele sabe que no teu bolso tem uma procuração. Me ensinaram no exemplo de uma nota. Nota de 5. Me ensinaram com nota de 100, certo? Você tem uma nota de 5. Se eu fizer isso aqui, continua assim, sendo 5? Se ela estiver guardadinha no compartimento secreto da minha carteira e eu nem esqueci que está lá, continua sendo 5? Então, o que não está acontecendo na sua vida é mais uma questão de falta de consciência do que já foi feito. Você está clamando assim, mais de Deus, quando você deveria entender o mais que já foi dado e não está sendo utilizado. Aí, quando o demônio olha para você, ele toma vantagem dizendo, ele não sabe a máquina que é. Ele não tem noção de potencialidade. Ele acha que é com ele. Ele acha que se ele deixar de assistir o Big Brother, é aí que ele vai ser amado e ungido. Ele nem sabe que ele não precisa ser ungido. Mas se ele entender que o ungido habita nele, aí lasca para nós. Então vamos ficar distraindo ele, ou ela, para eles não entenderem quem são. Porque você não precisa ser ninguém. Você só precisa entender que você é portador de alguém. Que você é portador de uma presença. Você não precisa, ai meu Deus, amanhã eu vou começar o jejum de Daniel. Amanhã você vai ver. Não, você não precisa ser ninguém. Quanto mais jumentinho que leva o Senhor às portas de Jerusalém, melhor. Quanto mais jumento você for, para Jesus montar em cima de você, e some. Apareceu o jumento ali, desamarra o jumento, traz para mim, deixa eu montar e entrar na cidade. Sumiu o jumento. Quanto você puder ser um jumento para Jesus, melhor. Você não precisa ser ninguém. Você só precisa ter consciência que você é portador de alguém. Então assim, seja folgado nessa consciência. Folgado sem orgulho, ok? Principalmente para ter boas conversas com o diabo, financeira, emocional, sexual, matrimonial. Então, diabo, assim, se está em crise o casamento, deixa o outro sair. Mulher saiu ou o marido saiu, fecha as portas, bota um sonzinho ambiente. Satanás, então, seguinte, chega aqui. Assim, tem os old school, os homens de Deus do passado, eles eram muito didáticos, né? T.L. Osborne, um grande ministro de cura também. Os livros dele são recheados desse exemplo. Diabo, senta aqui. Puxava uma cadeira para o Satã sentar. Ou assim, descia na África. O ministério dele tinha uma ênfase na África. Ele chegava no último degrau da aeronave e pulava com os 2 pés. Era a maneira didática dele entender que ele era portador de uma presença. Diabo, esse país é pequeno demais para nós dois. Ou fico eu ou fico você. E aquele que habita em mim é maior que você vai ter que sair. É isso que a gente não está entendendo, por isso que a gente está sofrendo. Se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu fizer o seminário de teologia, tudo bem, tudo necessário, tudo lícito, mas o poder que você precisa para a sua vida funcionar, para os problemas serem resolvidos, para a sua fé crescer, é reconhecer a presença que já foi dada para você.
o nome que foi dado por você, o sangue que te cobre. Então, assim, novas orações com um novo nível de consciência resolveria muita coisa. Assim, ó Deus, protege minha casa. Que tal mudar dizendo, Senhor, obrigado por minha casa já é protegida? Porque a palavra diz, macho. Eu não falei aqui do exemplo do carro do irmão que foi roubado? A bênção já foi dada. Então, ó Senhor, cobre os meus filhos com o teu sangue. Aí o diabo diz, esse caba não sabe quem é mesmo, não. Então, vamos ficar perto dele. Porque, assim, orações com nível de consciência fazem os demônios tremerem. Ele sabe, ele está crescendo no entendimento que ele tem uma arma poderosa nas mãos. Senhor, obrigado porque os meus filhos estão cobertos com o teu sangue. Aí alguém pode dizer, para te envergonhar, o diabo, mas teu filho está desobediente, teu filho está nas drogas, mas ele está coberto com sangue? Uma hora o sangue, que é o anzol de Deus, vai puxar o caboclo. Quantos? Oxi! Vou fazer 40 agora em janeiro. Eu posso passar um mês inteiro falando para você de quantos filhos só tomaram consciência de arrependimento depois que os pais partiram. Então, não é porque não está acontecendo que não foi feito na cruz. É esse o apoderamento do Espírito pela fé. Não é porque você não está vendo, não está tocando, não está sentindo que não foi feito. Não é porque as contas não estão pagas que a prosperidade não foi dada. Não é porque o casamento não está transformado que a cura daquele relacionamento não foi feito na cruz do Calvário. O que ele disse na cruz do Calvário está consumado. Ele não está fazendo de novo o que ele fez de maneira absoluta na cruz. E por que eu não estou vendo, pastor Anderson? Porque você não está sendo teimoso em crer que já foi dado. A melhor tática do diabo é a ignorância, a incredulidade e o medo. Quantos milagres eu não vi e não vejo financeiramente? Porque assim, quem não se sente corajoso, bonito e gostoso no primeiro dia do pagamento, que entra no segundo dia começa a tristeza. Aff, credo, os boletos, e pá. Aí daqui a pouco está com 10% do salário, o caba que estava, a mulher que estava corajosa, cheia do Espírito, decanta, o cara todo, Jesus, aleluia, com 10% do salário na conta. E a dúvida, o questionamento, o medo, a ansiedade, o amanhã, que é um demônio em si. Jesus disse que o amanhã é uma pessoa. Ele diz o hoje, o agora. O amanhã trará sobre si as próprias dores. Vamos focar no agora? Então, o amanhã é uma pessoa. E essa pessoa pode desviar você do foco. E o que eu faço quando eu estou diante do medo e da dúvida? Aí que eu sou teimoso e às vezes duplico, triplico, quadriplico minha obediência. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, sim ou não? E se o sentimento de medo veio, ele não é um sentimento que Deus me deu. Se não é um sentimento que Deus me deu, eu não vou ficar ouvindo aquele sentimento, porque fé vem pelo ouvir, incredulidade também. Então, o que eu faço? Aí eu ofendo minha dúvida. Ah, é? Então eu vou fazer 2 vezes mais do que eu ia fazer. A ofensa das relações, passei muito esse mês, assim, meu Deus, passado para trás de novo, meu Deus. Aí você fica um dia brabo, 2 dias brabo, aí você fala, vou processar. Aí depois você fala, foi Deus que me deu esse sentimento? Não, foi não. Então, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa situação, eu perdoo esse prejuízo, eu libero.
É com isso que o diabo se assusta. O diabo não tem medo de quanto você ora e de quanto você lê a Bíblia. Ele tem medo da nossa consciência de fé. Deixa eu melhorar isso. Ele tem medo da nossa consciência de cidadania. Miles Monroe falava sobre ser cidadão do reino de Deus. É isso que o diabo tem medo. Esse camarada tem um mês que não ora, mas ele sabe qual é o país dele. Ele sabe qual é a pátria dele. Ele sabe quem é o Deus dele. É isso que o diabo teme. Porque quem tem essa consciência sabe que o mérito não repousa em ti, repousa na pátria. Tudo que eu sou tem uma origem em Deus e no reino de Deus. Então, se a minha consciência de existência está ligada a quem Deus é, a quem a Trindade é, ao que o reino de Deus é, acabou. O que eu faço aqui é de extrema importância, mas não é o que eu faço aqui que starta o que a Trindade está fazendo no reino de Deus. Essa é a consciência que o diabo mais teme. Você saber quem você se tornou em Jesus. Estamos com medo de orar, porque nós sabemos que estamos tímidos em obedecer. Onde há desobediência, há timidez. É igual o casal quando briga, não fica chato a primeira semana de reconstrução do relacionamento? Eu te amo, que você diz quando você está aleluiado com outro. Nessa momento de reconstrução, não é mais doloroso e mais tímido? Tipo, como que o outro vai reagir, né? Acabei de começar um barraco, gritei, brigamos, nos ofendemos, até botamos o dedo na cara do outro. E agora dizer eu te amo, aí o outro vai usar, se me ama, porque... É assim com Deus. Então, quando a gente está em obediência, a coragem, a clareza, as convicções são mais fluidas. Quando a gente está em desobediência, vem a timidez. Eu sempre comento isso, porque isso aqui é fato. Fato para a maioria de nós. Não gostamos do assunto de guerra espiritual. Não gosto muito dessas esquisitices de batalha espiritual. Mas existe a guerra espiritual. Até homens debruçados na teologia acadêmica mesmo. Marlowe Jones, por exemplo, crê em guerra espiritual. E nem precisa crer, a Bíblia diz que existe. Paulo diz aos Gálatas, diz aos Efésios, há uma guerra espiritual acontecendo. Na minha, na sua vida, pela minha vida, pela sua vida, há um combate espiritual acontecendo. E o nosso nível de entendimento sobre o assunto vai determinar o resultado. Então, olha só, não gostamos de nos envolver com esse assunto porque sabemos quem estamos sendo. Tipo, ai meu Deus, essa conversa de espiritual, demônio, anjo, não. O povo fala que demônio fala, demônio acusa, melhor nem me envolver com isso. Mexer com intercessão, mexer com libertação, tá doido? Só Deus sabe como que tá lá em casa, vou nada. Porque tem as histórias mais engraçadas, né? Engraçadas, aspas, mas que acontece mesmo. O diabo é acusador. Então imagina, você vai lá, em nome de Jesus eu te expulso. Aí eles gostam de fazer gracinha. Quem já teve experiência espiritual aqui sabe que os demônios amam fazer gracinha.
Eu lembro, quando eu era garoto, foi minha primeira experiência espiritual que não me converteu, eu me converti aqui o Espírito Santo foi me chamando progressivamente. Então, eu, loucão da vida, saía de casa quinta, voltava só domingo para trabalhar segunda, amava a Praça do DI aqui, quem conhece ali em Taguatinga. Então, ia, ficava com os amigos, com a mulherada, um vinho, maconha, um showzinho de rock and roll no final de semana. E, por incrível que pareça, foi nessas aventuras, nesses showzinhos de rock and roll, que o Espírito Santo começou a fazer seus convites. Então, num desses aí, eu sempre levava minha droga, tipo assim, não era um drogado. É porque eu sou muito tímido e eu achava, se eu beber ou eu usar droga, eu vou ficar mais alegrinho. Se eu ficar mais alegrinho, eu vou conseguir falar com as garotas. E nunca consegui garota nenhuma. A Keila me zoou até hoje. Nossa, que imbecil você era, né? Você usava droga e bebia para conquistar as mulheres. E as mulheres, assim, ó, olhavam e diziam, nossa, que idiota. Então, nunca deu certo. Mas, numa dessas, eu não tinha droga e me deram uma droga. E era com merla. Um abismo. A minha experiência espiritual foi, literalmente, o inferno abriu. Assim, ó, no meio do show. E eu comecei a desesperar, agarrava o povo, socorro! E o povo, socorro! E o abismo, o inferno, queimando, e pessoas gritando, e uma força me drenando. Meu Deus, acabou o show, eu fui para casa, e foi ali o primeiro Hadouken do Espírito Santo. O que você está fazendo com a sua vida? Qual é o motivo da tua existência? É esse mesmo? Sair de casa, quinta, beber, se destruir, transar? É isso? E ele foi me convidando aos poucos. Mas não era disso que eu queria falar, né? Nem sei por que eu entrei nessa conversa. Mas sobre as gracinhas... lembrei. Essa foi minha experiência espiritual de início de conversão. Mas uma das experiências mais fortes espirituais que eu tive foi com minha mãe, quando a gente ainda morava no Nordeste, em Maceió. Então, ela começou a se envolver com a mulher de um médico, que era maçom, e tinha uns trem muito doido na casa desse cara lá, que eu não entendia muito bem. 1 mês de relacionamento, demônio passa por osmose, né? Espírito Santo não passa por osmose, ele passa por arrependimento individual mesmo. E demônio não pede licença, não, ele vai passando por osmose. Conviveu com a roda dos escarnecedores, em atacado ele faz o que ele é bom de fazer. Meu irmão, aí um dia desse minha mãe saiu com a mulher, encheu a cara, bebedeira e tal, não sei o quê. Quando chegou em casa, a gente foi dormir, a mulher acordou tipo exorcista. Assistiu o Exorcista? Que trem terrível de você ver com a sua mãe. Imagina, moço. Aí, nessa hora, todo mundo fica crente. Todo mundo zoa crente. Nordeste se converter, traiu a lei católica. Entrou para a lei dos crentes. Quem aqui já ouviu falar disso? É traidor do clubinho. Então, todo crente no Nordeste é zoado, porque é maioria católica. Hostilizado. Eu lembro, irmão, eu pegava bola com... Eu e meu irmão pegava bola com cocô de cachorro para maltratar um menino crente, irmão. Eu entrei depois que eu nasci de novo, eu entrei em contato para pedir perdão. Não podia chegar na eternidade com esse BO, nada. Meu irmão foi para lá, eu falei, assim, me coloca vai lá e você vai ter que se arrepender, porque assim, eu fazia armadilha, pegava a bola, meu irmão falou, pega a bola, mela de cocô, quando ele passar aqui, que sair da igreja, chuta a bola, quando ele vê que é cocô, que ele ficar, eu apareço e bato nele. Olha só, é demônio demais na vida do ser humano, moço. Então, menino crente, 90% dos meus amigos morreram, cara vivo hoje, um homem de Deus, crente,
tal, santo. Eu falei, não, eu devo, assim, ó, vai lá, diz que eu sou pastor, que eu estou mandando um beijo de arrependimento para ele e tal. Aí, nessa hora, sua mãe vira o poltergeist lá, subindo pela parede. Quem que você chama? Os crentes que você zoa. Você não chama católico, com todo respeito. Você não chama padre. Você chama o quê? Crente. Porque você sabe que o crente, quanto mais aleluiado ele crê em quê? Nas duas coisas poderosas no reino de Deus, o sangue e o nome. Mas a gente teimou ainda, católico teimoso, chama o padre. Meu irmão, minha mãe, 5 homens não seguravam minha mãe na cama. Aí daqui a pouco minha mãe, cadê meus filhos? E não era minha mãe, moço. O demônio tem dossiê todo, nossa. Entendeu? Aí sentou, aí o padre falou, é a sua mãe. A gente fala, é nada, é minha mãe não. É, meu filho, faça um café. Aí o padre, irmão, bichinho do padre, aí foi fazer o café, foi dar o café para minha mãe, que não era minha mãe. Meu irmão, na hora que minha mãe, que não era minha mãe, pegou a xícara de café, botou quente toda na cara do padre. Coitado do padre, queimou todo o padre. Meu Deus, o padre não resolveu. E a gente fica em crise, né? Meu Deus, um ungido não resolveu, e agora? E como que a gente dorme? Se ela acordar e pegar uma faca, alguma coisa, Jesus salva nós. Aí mandou chamar os crentes, irmão. Os crentes já chegam chutando a porta, moço. Já chega. Senhor, já chega? Cadê? Tá aqui, ó. Irmão, o cara pulou em cima da minha mãe na hora. Papum, 40 segundos, acabou a gracinha. Bora! Sem gracinha. Meu filho, que meu filho, cala a boca. Não é você, sai agora! Em nome de Jesus. Saiu ou não saiu? Mas eu cheguei para garantir, dizendo, você podia deixar um crente dormindo aqui com a gente, para ficar tudo... Tem um crente de reserva lá na sua casa? Tem, pode ficar tranquilo que a gente traz um crente de reserva. E ficou um crente de reserva lá em casa. E no outro dia, eu e meu irmão, olha o assunto dos 2 católicos dizendo, e agora, mano? O padre não resolveu, então não tem poder, não é nossa religião, o que a gente faz? Aí a gente tem o Godó. O Godó era um irmão, um amigo da rua, que era evangélico da Igreja do Véu. Mulher de um lado, homem do outro e o véu. Aí eu falei, meu amigo, é o que tem. Aí o meu irmão falou, vai tu. Eu falei, não, vai tu. Não, vai tu, não, tu. Aí ele me convenceu, rapaz, tu vira crente, resolve minha mãe e bota os anjos de Deus aqui em casa, ó que top. Aí eu falei, eu que me ferro para virar crente, eu abandono os trem tudo e tu fica aí na bagaceira. Não, se é para ir, todo mundo tem que parar a bagaceira e virar crente. Aí acabou que eu falei, é minha mãe, eu não quero ver o que eu vi. Então eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro, Igreja do Véu, as mulheres, tal. Aí marcou o almoço com o Godó lá em casa, o amigo. Aí tá lá minha mãe fazendo a comida. Daqui a pouco o Godó, a cruz, o sangue, Jesus e tal. Meu irmão... Minha mãe aqui, fazendo a comida e a gente na sala. Daqui a pouco, pum! E vira o poltergeist de novo. Cale a boca, com essa voz assim de robô. Mas acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Em nome de Jesus, deu tudo certo. O poltergeist saiu da minha mãe e progressivamente Jesus foi fazendo a obra e salvando todo mundo. Mas hoje em dia já não é mais, é raro ver essas... A gente ficou muito sabido, muito evoluiu, a internet está aí, está todo mundo inteligente, todo mundo lê livro, todo mundo sabe de tudo.
A pergunta é: onde está o poder de Deus que é capaz de transformar as questões da nossa vida? Por isso que eu sempre falo, quanto mais humilde uma igreja e um pastor ainda é, pequenininha, de bairro, mais o trem funciona. Ô, pastor Anderson, tu escreveu um livro sobre homossexualidade, meu filho, eu falo, manda para o pastor Francisco no P3, lá da portinha, 10 membros, que o trem vai dar bom. Hoje não, hoje, o pastor Anderson está fazendo seminário, vai ser pós-graduação, o seminário dele, e o pastor Francisco nem escreveu o nome, sabe. Mas o joelho do camarada tem queloide. Permanece fiel às duas bases mais poderosas do reino de Deus, o sangue e o nome. Não dizendo que as outras coisas não são necessárias. Os demônios riem da nossa teologia e da nossa sabedoria. Eles não riem do nome e do sangue. Que minha mãe não assista esse culto. Mas ela não tem problema não, vai dizer, é isso mesmo. Só tenta também, vamos colocar o nome e o sangue em prática, para de andar um pouco com o evangélico e tenta se envolver com os problemas do outro e usar o nome, para tu ver, os trem pipocar. A gente já está salvo, já está redimido, já está justificado, então tem coisas no reino que já não funciona mais para nós, assim, entendeu? Mas quando a gente bota em prática com o incrédulo, porque olha só, não é orar no nome que vai resolver teu problema, é safadeza sua, entendeu? Ah, pastor, ora por mim, não é sem vergonhice sua, o que não está acontecendo na sua vida. Negligência, preguiça, safadeza. Agora pega o sangue e o nome e aplica na vida de pessoas que não conhecem o Senhor, para você ver. É lindo. Eu fui agora dar apoio a umas vítimas de abuso sexual de um falso pastor lá em Recife. Que coisa linda, moço. Eu falo para Deus, Senhor, me use até os 55, 60 anos lá em Brasília, depois me deixe voltar para o meu Nordeste. É muito... As metrópoles, elas são recheadas de orgulho. As metrópoles de uma nação são fundamentadas pelo pensamento político, filosófico, moderno, tecnológico, e isso, por incrível que pareça, fere nossa pureza de coração. É só pegar assim, compare os céus. Quem aqui tem discernimento espiritual para perceber ambientes, vai lá na Ceilândia, vai lá na Estrutural, vai lá aqui em Samambaia, vai no Recanto, vai em qualquer satélite, veja que a realidade espiritual é uma. Vai em Brasília, no plano piloto, e perceba como é outra. Quanto mais metropolitana, filosófica, política, intelectual é uma cidade, mais ela fere o sentimento de pureza que ela deveria ter. Aí eu fui ali no Nordeste dizendo, caramba, nem consegui ficar, dei apoio às vítimas na segunda, e um irmão conseguiu, tem um amigo aqui que tem um hotel, um apartamento na beira da praia para o senhor descansar. Fiquei lá escondido. O senhor quer fazer o quê? Eu falei, nada, só dormir. Meu irmão, só comendo tapioca
Eu ia em Porto de Galinha, comia uma tapioca e voltava para o quarto de hotel assim, ó, deixa eu descansar, dormir. Sem problema, igreja, nem filho, nem mulher. Fiquei 5 dias dormindo. Mas, irmão, em qualquer lugar que eu ia, meu sentimento de temor crescia. Pastor Anderson, pastor Anderson, pastor Anderson. Aumentando o nosso senso de responsabilidade. E as pessoas dando testemunhos básicos assim. Às vezes alguém aqui congregando com a gente deveria estar voando espiritualmente, ainda está dando trabalho, dor de cabeça. Aí você chega ali numa região que você nem sabe que a sua mensagem está chegando lá e o cara diz, olha só, o advogado que está cuidando das vítimas disse, eu só sou advogado há 1 ano e eu sou por sua culpa. Como assim? Aí chega a mulher dizendo, ele só é homem agora por sua culpa. Aí chega o outro dizendo, raparigueiro, mulherengo, machista, opressor, hoje é homem por tua causa. Nenhum pastor acalma essa fera. Quando essa fera está, eu dou o play no pastor Anderson. Aí ele senta. Aí ela pergunta, por que pastor Anderson? Não sei por quê. O espírito dele comunga com o meu. Aí o outro, a mulher abandonou o caba. Pastor, olha, hoje sou um novo homem, um novo pastor, consegui casar de novo, sua culpa. Então é simples, macho. É simples. Quanto mais pureza de coração em receber a palavra e aplicá-la a ela, quanto mais simples for esse mecanismo, mais transformador é. Não, deixa eu ler aqui 10 livros sobre casamento. Não, é só morrer. Matar o Adão, matar a Eva, matar o ego. Acabou. Maridos, amem vossas esposas. Esposas, honrem vossos maridos. Ponto. E quando vem a gracinha do diabo, sangue e o nome. Sangue e o nome. Dever de casa para vocês hoje. Sair daqui, chegar em casa e fazer a listinha do que tem que ser atacado. Com o nome e com o sangue. E tirar um tempinho seu. Vou ali sentar numa praça, sentar num parque, eu vou aproveitar quando o povo sair todo aqui de casa. Sozinho. Para não ficar constrangido e nem com vergonha. A listinha dos problemas que você tem medo de encarar. E agora você está aprendendo sua autoridade. Você tem a procuração. A procuração é a autoridade ou o poder de representar a pessoa ausente. Isso também é o que você precisa entender sobre o nome de Jesus. O nome não é o que você diz apenas, o nome é a representação daquilo que uma pessoa é. Pastor Anderson não é apenas um nome, é a representação de uma história, é a representação de uma pessoa. Então, quando você diz em nome de Jesus, você está conectado a tudo aquilo que Jesus representa, quem Ele é, sua autoridade, sua soberania. Então, não é simplesmente rimar no final da oração. É por isso que não está acontecendo, porque você acha que é terminar a oração dizendo, olha, falei aqui 10 minutos e preciso terminar bonito para convencer Deus. E eu só termino bonito se eu pedir em nome de Jesus. Não é isso. Sua oração, irmão, ela pode ter 30 segundos. Se ela tiver convicção de estrutura, porque ela tem convicção de origem e conexão com o reino de Deus, ela não precisa ter performance, ela precisa ter conteúdo, propriedade. Se conseguir orar meia hora, aleluia. Por isso a oração do Pai Nosso não é uma oração a ser repetida, é uma oração a ser entendida, para que se torne a tua estruturação.
Quando orar? Então, todas as falas da oração do Pai Nosso são fundamentos que precisam estruturar uma verdadeira oração. Pai Nosso que estás nos céus, então dá o sentido de um Deus eterno, santíssimo, majestoso, perfeito. Pão nosso de cada dia. Então, a gente precisa ter noção de o que pedimos a Deus não precisa e não deve ter apenas caráter pessoal, mas caráter coletivo. Talvez é por isso que Deus não está respondendo orações, porque são egocêntricas, quando deveriam ter sentimento coletivo, comunitário, porque é sobre o outro e sobre a igreja, e não apenas sobre o teu ego. Devia comunicar a você noção de paternidade, não precisa performar para convencer Deus, o Pai é teu, e Pai cuida. Santificado seja o teu nome, ou seja, eu não posso pedir a Deus, me envolver com Deus, sem me comprometer com a santidade do nome dEle. E o final, penúltima fala, é perdoar como somos perdoados, ou seja, tem respostas que não são dadas porque o meio de comunicação está entupido. Jesus disse isso: se vocês não perdoarem aos homens suas ofensas, as ofensas de vocês também não serão perdoadas. Então, tem coisas que não acontecem por retenção. Por exemplo, ministros de cura, os verdadeiros, sempre enfatizavam isso, uma fila de cura. Aí tinha gente paralítico andando, e tinha gente com, dor de cabeça que não era curado. Se um Deus que cura um paralítico, cura um câncer, não vai curar uma enxaqueca? Mas os ministros deixavam claro, antes de orar, eles perguntavam: está retendo perdão a alguém? A pessoa já desabava. Ou assim, eles oravam e a cura não acontecia. Sente aqui, a gente conversa no final. E quando terminava de orar por todo mundo, ia naquela pessoa: quem você está negando perdão? Aí aquela pessoa desabava: fui abusado, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio minha sogra. Então, aquele ministro de cura levava a pessoa a um caminho de metanoia, no qual ela tinha que liberar o ofensor e a ofensa. E quando ela conseguia liberar perdão, a cura acontecia. Então, o poder do nome de Jesus, está ficando claro para você? Não é o que você vai dizer, é a representação de quem Jesus é. Então, quando você falar em nome de Jesus, tem uma carga na sua consciência do que Jesus representa. Então, ele representa provisão, assim como ele representa cura, perdão, verdade. Então, você não pode fazer uma oração a um Deus verdadeiro sendo mentiroso, a um Deus perdoador sendo, ofensor de alguém ou negando perdão a alguém. Então, o nome de Jesus não é o que você diz. Também é o que você diz, mas é principalmente o que você está vivendo.